compositor, mas músico também. Era um grande arpista. Quando você vê a Bíblia dizendo algumas passagens, por exemplo, como Cânticos de Asaf. Quem era Asaf? Asaf era um que representava no grupo de louvor de Davi. Era aquele que era responsável para levar avante aquele grupo de louvor que Davi tinha no seu próprio reinado. Quando você vê Cântico dos Degraus, quando você vê uma frase escrita assim, Sela, quando você está lendo o livro de Salmos, às vezes está entre parênteses escrito Sela. Isso aí é um ponto, é como fosse vamos dizer, um código numa partitura. Isso nada mais é do que uma música, né? Uma música, um sinal. Pode ser uma pausa ali, pode ser que ali é mais acelerado, pode ser que ali é mais devagar. Então o livro de Salmos é cânticos. Quando nós lemos Salmos, nós lemos proferindo palavras como o nosso querido pastor Getúlio aqui foi feliz em citar os Salmos 90, e eu acho muito bonito as pessoas que citam versículos decorados, e ele foi feliz em citar o Salmo 90, o Salmo da criação, Salmo de Moisés. Ele citou os Salmos aqui, todos os versículos, mas na verdade em Israel, em Jerusalém, os judeus não lêem os salmos como nós lemos. Os judeus lêem os salmos cantando, louvando, porque os salmos nada mais é do que louvores, do que cânticos. Por exemplo, tem aquele Salmo 91, eu não sei se é assim que eles cantam, mas tem aquele hino que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. É um cântico, são louvores, salmos são louvores. E aqui o Salmos 23, eu sei que também tem um hino com o Salmo 23, eu não sei cantar, mas já ouvi. São cânticos, são louvores que eram expressados. Temos aqui esses salmos de Moisés, temos aqui os salmos de Davi. Nem todos os salmos são de Davi, mas quero que você imagine isso aqui como uma música. Isso aqui na verdade é uma música. O que eu gostaria de falar nessa noite, um pouquinho sobre Davi, um pouquinho sobre esse salmo, um pouquinho sobre a história desse salmista Davi. Eu gostaria que você prestasse atenção, que você vai aprender algumas coisas aqui nessa noite. É que todo músico, vamos dizer assim, todo compositor, toda pessoa que faz músicas, tem aquela pessoa que ela não tem um CD gravado, mas ela tem músicas feitas por ela mesma, ela tem aquele dom de compor. Eu acho que qualquer pessoa compõe uma música. Você quer ver você compor uma música? Começa a passar luta, né? Passou luta, você inventa hino, virou compositor. Tá passando dificuldade, você começa: Senhor, tem misericórdia. Você começa a cantar, não é assim? Virou, passou luta, você vira compositor. É desse jeito. E a Bíblia, não a Bíblia diz, mas a gente já conhece essa frase, que os melhores hinos, os melhores cânticos foram feitos em momentos de tribulação, foram feitos em momentos de lutas, foram feitos em momentos de prova, de dificuldade. Foram nessas circunstâncias da vida que nasceram belos hinos, belos cânticos. Por exemplo, nós temos um cântico que a gente canta que diz aquele hino: Deus é tão bom para mim. Se você estudar a história desse hino, da vida de um camarada que viu a sua casa pegar fogo com mulher e filhos dentro, e ele compôs esse cântico. Tem histórias de várias pessoas que no tempo da perseguição da igreja, na hora de serem mortas por causa da perseguição, fizeram cânticos, e esse cântico ecoou e invadiu o mundo, e hoje nós cantamos nas nossas igrejas. Não conhecemos às vezes a sua história, mas todo cântico tem uma inspiração, e principalmente aquele que arranca lágrimas dos nossos olhos são cânticos que foram feitos em momentos de lutas. Na verdade, dependendo daquilo que você faz, daquilo que você canta, representa o momento que você vive. Se você está alegre, você vai cantar um cântico de alegria. Se você está triste, você vai cantar em notas melódicas. Dependendo da maneira como você está, é a maneira como você vai fazer aquele cântico, a maneira como você vai expressar, né? Então Davi, ele era inspirado. Se você for ler o livro de Salmos, você vai perceber que o livro de Salmos representa a vida de Davi. Para você quer saber o que Davi viveu, não precisa ler nem Samuel, nem Reis, nem Crônicas. Leia Salmos. Salmos vai dizer o que Davi viveu, porque no meio dos seus cânticos que ele
ele fazia para o Senhor eram os momentos que ele estava vivendo. Quando ele dizia, apressa-te, ó Deus, em Salmo 70, apressa-te, ó Deus, ouvir o meu clamor, ouça a minha oração. Quando Davi dizia isso, é porque ele estava desesperado. Quando Davi dizia em Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, é porque ele estava em paz. Então a cada Salmos que você lê, é um momento em que Davi estava vivendo. Aleluia, glória a Deus, era o momento em que ele estava vivendo, aleluia. E o engraçado, aqui no Salmo 23 não é o caso, mas o Salmo 23, Davi aqui, ele está feliz, e ele está contente em ter o Senhor como seu pastor, tanto que ele se sentiu tão bem. Na verdade, quando você lê esses salmos, você pensa assim, poxa, que coisa maravilhosa. Davi estaria vivendo aqui um tempo muito bom. Davi deveria estar vivendo aqui um tempo muito alegre para escrever um salmo tão inspirado. Pelo contrário, Davi estava vivendo um momento difícil aqui, um momento aqui de luta. Mas ele escreveu esses salmos porque ele sabia que o seu pastor, o Senhor, estava com ele e não ia desamparar. Então ele diz, se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Quando Davi escreveu isso, ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. 70% dos salmos que há aqui, Davi começa com expressões às vezes, negativas. 70% de salmos. Aqui nesses salmos ele está mais contente. Mas em outros salmos você vai ler, depois você começa a ler os salmos. A gente está lendo lá toda quarta-feira, a gente está lendo, estudando uns salmos de Davi toda quarta-feira na igreja. Quando você começar a ler os salmos, você vai se deparar e vai ver que a maioria dos salmos de Davi, ele começa com uma frase negativa. Ele diz, Deus, por que se esconde de mim? Os meus inimigos são tantos que ardem os meus ossos. Por exemplo, Salmos, eu acho que é o 22, que é os Salmos do Messias. Ele diz que a minha língua se apega ao paladar, que a minha língua se apega ao paladar, que a minha carne se apega aos ossos. Estou temeroso, Senhor, porque tem se levantado contra mim. Grandes inimigos têm me afrontado. Em outros salmos, como as próprias palavras de Jesus, quando ele dizia, Deus meu, por que me desamparastes? A maior parte dos salmos de Davi, no princípio delas, no começo delas, são fases negativas. Por quê? Porque Davi estava sofrendo perseguição. E se você for estudar a história de Davi, claro, a gente vai ver que não foi fácil a vida de Davi. Desde criança foi épocas de lutas, épocas de provas. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Foi épocas de muitas vezes de pavor. Já quando criança, já sofria menosprezo no lar, menosprezo na casa, na família. Não tinha muito valor. Foi-lhe dado um ofício, um trabalho que na época era um ofício para as pessoas desqualificadas, cuidar de ovelhas, e ainda eram poucas, porque a Bíblia diz que eram poucas. Quando ele foi encontrar com o seu irmão Eliabe na luta, na guerra, seu irmão Eliabe olhou para ele e de uma forma irônica disse para ele, por que está aqui? A quem tu deixastes aquelas poucas ovelhas? Porque era desqualificado o ofício que ele tinha, eram poucas ovelhas, aleluia, mas Deus que tinha dado para ele aquelas poucas ovelhas, e se ele fosse fiel naquelas poucas ovelhas, o Senhor já estava preparando muitas ovelhas. Deus, aleluia. E Davi foi fiel naquilo que Deus lhe colocou. Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer nessa noite. Seja fiel no pouco que Deus te colocou. Pode ser, aleluia, pode ser o emprego que você não queria, pode ser o trabalho na igreja que você não estava sonhando, mas se te colocaram, seja fiel. Mesmo que tenham pessoas que já estão ignorando o seu ofício, não estão dando valor no que você está fazendo, mas tem um Deus que está olhando para você no céu, aleluia.
Aleluia. E pode ter certeza que a fila vai mudar. Quem está em primeiro vai para último, e quem está em último vai ficar em primeiro lugar. Aleluia. Davi desde pequeno sofria perseguição, mas foi fiel, permaneceu firme ali. E Davi, como eu estou dizendo, nas primeiras frases dos Salmos, ele começa com frases negativas, mas quando vai chegando da metade dos Salmos para lá, ele muda a oração. Por exemplo, Davi começa o Salmo dizendo assim: Senhor, por que esconde de mim o teu rosto? Quando chega da metade dos Salmos para lá, ele fala: o Senhor não esconderá o rosto do justo e nem deixará de ouvir a sua oração. No começo da oração ele está orando desesperado, mas depois da metade para lá ele parece estar se animando, parece que está mudando alguma coisa. Aleluia. Em Davi ele começa a oração dizendo assim: Senhor, porque permite que os inimigos me persigam? Aí quando chega da metade dos Salmos para lá ele diz: o Senhor derrubará todos os seus inimigos e dará o refúgio para o seu povo. Os Salmos com uma mensagem negativa, mas depois da metade para lá ele entra com uma mensagem positiva. Ele começa uma mensagem assim. No começo ele começa dizendo: a minha tristeza é tão grande, Senhor, que me arde nos ossos. Depois da metade para lá ele diz: o Senhor derramará o óleo da alegria sobre o justo e ele não ficará só. Aleluia. Agora você me pergunta: pastor, por que Davi faz essa oração parecendo que ele é contraditório naquilo que ele fala? Sabe por quê? Porque Davi está em oração. E quando Davi está compondo louvores, ele está em oração. Porque quando você está louvando, você está orando, você está adorando, você está em sintonia, você está ligado. Por isso que na igreja a gente não canta música e não faz show. Na igreja a gente faz adoração. Porque quando estamos no meio do louvor, nós estamos sintonizados com os céus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então quando Davi está fazendo esta oração, ele está preocupado, começando os Salmos, depois ele está mudando a oração para uma mensagem positiva. É porque o efeito da oração é essa. Por exemplo, você vem para a igreja cabisbaixo, vem para um momento difícil, você entra na igreja já pensando em chutar o pau da barraca. Você entra como um culto nessa noite já pensando o que vai fazer quando sair daqui. Vai tomar aquela decisão, vai tomar aquela atitude que você já não está aguentando mais, aquele problema, aquela prova, aquela situação, aquela pessoa que você já está por aqui, já está querendo dizer algo. Aí você vem já pensando em fazer alguma coisa, mas quando vai chegando no meio do culto, alguma coisa vai mudando dentro do seu coração. Aleluia. Quando vai chegando no meio dos louvores, parece que alguma coisa está acontecendo. Você já não está pensando mais em fazer aquilo. O seu pensamento já está mudando. Você já está pensando, aleluia, em coisas boas. Você entrou aqui pensando em acabar com aquele casamento. Aí quando vai chegando na metade do culto para lá, você já está pensando, aleluia, em sair daqui e dar um abraço no seu companheiro, em mudar a história da sua família, da sua casa. Aleluia. Você entrou aqui já pensando em dar cabo ao seu ministério, à igreja. Mas quando vai chegando na metade do culto para lá, vai nascendo uma mensagem positiva no seu coração, vai nascendo uma mensagem de Deus no seu coração, e você diz: quer saber de uma coisa? Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou continuar. Aleluia. Glória a Deus. É como a história daquele irmãozinho que chegou na igreja com a carteirinha da igreja e disse: pastor, eu vim aqui entregar a carteirinha. Por quê? Porque eu não quero mais pertencer à igreja. O pastor olhou para ele e disse: filho, não faz isso. Não, pastor, eu resolvi, eu quero sair da igreja, eu quero desviar, quero ir para o mundo, não aguento mais prova, cansei, tanta oração, tanta campanha, parece que Deus não me ouve, eu estou desistindo da igreja, pastor. Aí o pastor olhou para ele e disse: filho, você não vai. E o pastor tentou convencer aquele jovem, mas nada. Aí o jovem pegou, entregou a carteirinha, e o pastor disse: tá bom, vamos fazer o seguinte, que hoje seja o seu último culto na igreja. O jovem falou: tudo bem, tá bom, meu último culto, mas o senhor já sabe, é o meu último culto. Combinado? Combinado, seu último culto. Sentou lá atrás, cruzou os braços, ficou com aquela cara fechada, nada tocava, os hinos cantavam, nada tocava.
A música tocava, nada tocava, a música cantava, nada tocava, e o pastor começou a pregar uma mensagem tentando alcançar aquele jovem. Porque Deus te ama, porque Deus não te quer ver fora da igreja. E começou a pregar uma mensagem para ver se alcançava o coração daquele jovem, mas nada conseguia tocar no seu coração. Até que chegou uma hora, um demônio se manifestou na igreja. E o menino tinha dito, aquele rapaz tinha dito que ele era a pessoa mais fraca daquela igreja. Por isso ele não ia ficar lá. Pastor, eu sou a pessoa mais falha e mais fraca, eu não posso ficar mais aqui dentro. E quando caiu aquele demônio no meio da igreja, o pastor desceu do púlpito e disse para o demônio: sai em nome de Jesus. Aí o demônio falou assim: eu só saio se você deixar eu entrar no crente mais fraco aqui. Quando ele falou isso, o rapaz lá ouviu lá atrás, pulou e disse: em mim não, Satanás, vai entrar no cão que te carregue. Eu posso ser fraco, mas eu sou de Deus, eu sou de Deus. Aleluia. O crente mais fraco aqui é mais forte que todos os demônios que há no inferno. Aleluia. Não entregue a sua carteirinha, não. Aleluia. Espera um pouco, vai começar a nascer uma mensagem positiva no seu coração. Deus vai começar a trazer uma mensagem positiva no seu casamento. Deus vai começar a trazer uma mensagem positiva no seu trabalho, na sua igreja, na sua vida. Aleluia. Creia, creia. Aleluia. Fique como Davi em oração. Aleluia, Deus. Em oração. Deus. Aleluia. E vamos lá, vamos percorrer os salmos. O Senhor é o meu pastor, nada. O Senhor é o meu pastor, nada. Deitar-me faz em verdes, guia-me às águas. Davi está se colocando na posição de uma ovelha, correto? Ele está dizendo: eu sou uma ovelha e Deus é um pastor. Só que ele não está dizendo esse pastor como eu, pastor Isaías. Ele está se referindo a um pastor de campo. Ele está dizendo, ele está se colocando numa situação como ele estivesse no campo mesmo. Ele está lembrando os tempos que ele cuidou daquelas ovelhas. E ele está dizendo aqui: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Presta atenção que eu vou falar. Olha o que Davi está dizendo. Davi está dizendo: deitar-me faz. Repitam comigo: deitar-me faz. Segundo, ele está dizendo: guia-me. Ele está dizendo o quê? Guia-me. Terceiro, ele está dizendo: refrigera a minha. E quarto, ele está dizendo: guia-me pelas veredas. Guia-me pelas veredas. Sabe o que Davi está dizendo nesses salmos? Davi está dizendo que Deus, o bom pastor, o meu pastor, é Ele, só Ele, que me faz deitar. É Ele que me guia mansamente. É Ele que refrigera a minha. E é Ele que guia-me pelas veredas. Davi está se dizendo: eu, como uma ovelha sem o pastor, sou nada. Sou nada, porque é Ele que me faz deitar em verdes pastos. Eu, sem o pastor, sou nada, porque é Ele que me leva às águas tranquilas. Eu, sem o pastor, sou nada, porque é Ele que refrigera minha alma. Eu, sem o pastor, sou nada, porque é Ele que me guia pelas veredas da justiça. Não é a minha capacidade, não é a minha inteligência, não é os meus pensamentos, não é os meus talentos, não é os meus canudos, não é a minha teologia, não é, aleluia, a minha faculdade teológica ou intelectual, não é, aleluia, a força das minhas mãos. Quem me faz ser, ter e for e voltar, deitar, levantar é o bom pastor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem abençoa é o bom pastor. Aleluia. Quem me faz viver em verdes pastos é o bom pastor. Eu tenho porque o bom
pastor me faz, me leva lá. Eu sou porque o pastor me faz ser. Aleluia. Eu vivo porque o bom pastor me dá fôlego. Eu vou porque o pastor me dá oportunidade. Eu passo porque o bom pastor abre a porta para mim passar. Eu canto porque o bom pastor toca na minha voz. Eu toco porque o bom pastor me dá o talento para tocar. Eu prego porque o bom pastor me dá unção para pregar. Eu vou na igreja porque o bom pastor me guia até lá. Eu estou firme de pé na presença dele porque o bom pastor me dá o seu espírito para adorar. Levante as suas mãos, glorifica. Levante as suas mãos, glorifica. Oh, Rabaxecandarabacai. Tem uma frase ontem que eu coloquei no Facebook, compartilhei, né? Que tudo é copia, né? Eu coloquei uma assim que está escrita assim: não se gabe quando Deus te usar. Lembre-se que ele usou até uma mula. Porque tem gente que acha que já é o bambambam, né? É ele que quer ser a estrela do lugar. É ele que se acha o melhor do lugar. A foto ele tem que aparecer na foto. Ele tem que, se você não pôr a foto dele lá na internet, ele vai brigar com você, porque ele estava no culto lá, você não tirou foto dele, você não pôs o nome dele. Ele vai achar ruim. E ele fala: se eu não estou no culto, nada acontece. Se eu não prego, o fogo não cai. Se eu não dizimo, a obra não vai para frente. Você não é nada, a obra está de pé, porque o bom pastor cuida dela. Aleluia. A sua casa está de pé porque o bom pastor cuida dela. O seu casamento está de pé. Olha para o seu irmão e fala: sua família está de pé porque o bom pastor cuida dela. Aleluia. Diga para ele: a sua igreja está de pé porque o bom pastor cuida dela. Diga para ele: desce do pedestal, você não é nada. Quem é o bom pastor que refrigera, que levanta, que guia, que leva, que traz. Está de acordo, levante a mão e dá glória. Bate palma mais forte para o bom pastor. Aleluia. Oh, glória. Se hoje você está comendo no McDonald's, é o bom pastor que te faz. Se hoje tu vou no Habib's hoje, dá glória a Deus que é o bom pastor que te deu condição para ir para lá hoje. Comprei um carro, louve a ele porque foi o bom pastor que te fez deitar em pastos verdes. Comprei uma casa, louve o bom pastor que ele que te levou mansamente às águas tranquilas. Eu estou bem, reconciliei com a minha família, louve o bom pastor porque foi ele que refrigerou a sua alma. Eu estou firme, não desvio, louve a ele porque é o bom pastor que te guia pelas veredas da justiça. Aleluia. Eu sinto a graça do bom pastor nessa noite aqui. Aleluia. Pelo amor do seu nome. Então tudo que tenho, tudo que sou, tudo que faço é pelo amor do seu nome. Porque Deus é um Deus caçador de glória. Tudo que Deus faz tem que ter uma glória para ele. Tem que ter uma glória para ele. Por isso que tudo que Deus sabe, Deus, eu te dou uma parte, mas uma parte é minha. Qual, Senhor? A glória, a honra é minha. Eu te dou reconhecimento, mas a glória deixa para mim. Deixa para mim. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Aí a Bíblia diz aqui, e agora eu quero entrar na última parte, não vou avante, eu vou só até aqui. Ainda, vamos lá, igreja. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado. Olha, tem irmão que não está nem olhando para a Bíblia, né? Eles estão afiados aí. Vamos lá, Salmo 115 de Có. Vamos lá, todo mundo. 119 de Có. Glória a Deus. Irmãos, presta atenção. Quando o salmista Davi disse essa frase, aqui, nesse dia, ele ainda era moço, igual o pastor Isaías.
Só não era mais bonito que você. Não tem como. Não tem alguém mais bonito que você nessa terra? Nem humilde, né? Se tiver alguém mais humilde que você nessa terra, você mata ele, né? Glória a Deus. E Davi era um moço jovem, vivendo uma perseguição, mas confiante, cheio de fé. Porque no princípio a gente é assim. No princípio a gente ora mais, a gente jejua, a gente tem vontade de ir logo para a igreja, não vê a hora de chegar ao culto. Quando vai ficando, porque tem um crente velho e o velho crente. O velho crente é o já de cabelinhos brancos, mas o crente velho é aquele que espiritualmente já está padecendo. No começo a gente é avivado, cheio de sede, cheio de fome, cheio de desejos, vontades. No começo a gente vem, a gente não olha para o horário, a gente quer palavra, quer louvor, quer oração. Vai passando um tempo, a gente fica procurando os relógios. Passou 10 minutos, vai levar bronca. Passou 10 minutos, eu não piso mais o pé nessa igreja. Passou 10 minutos, é motivo de briga. Vai passando um tempo, a comida não presta mais, enjoa da comida. Vai passando um tempo, vai achando os defeitos, vai deixando as qualidades de lado e vai olhando só os defeitos. Olha o jeito daquela irmã, olha o que aquele irmão falou, olha isso, olha aquilo. A visão vai ficando fraca, vai tendo miopia espiritual, não consegue enxergar mais nada que vem de Deus, só o que vem da terra. Vai ficando diferente, não fala mais em línguas, porque acha que agora eu sou um doutor de teologia, não posso mais, fiz uma faculdade, sou uma pessoa intelectual, sou uma pessoa agora de estudo. Imagina se alguém chegar aqui, obrigado, e me ver nessa situação aqui, suando a camisa, falando em línguas igual um louco. O que vão dizer de mim? Vai passando o tempo, a gente vai ficando assim, o coração vai endurecendo, né? A alma vai endurecendo. Não é mais aquele crente sensível que entrava na igreja e qualquer glória a Deus você já se arrepiava todo, né? Tô arrepiando. Fala, Senhor. Não pula mais, não grita mais, não glorifica mais. Agora é calculista, cruza as pernas, pega uma caneta, abre a caderneta e vai anotando os erros. Meu Deus. É tão frio, tão frio, tão frio, tão frio que se passar um pinguim perto dele sai gripado o pinguim. É tão difícil, o coração é tão duro, irmão. Vai ficando diferente. Agora quer tratar tudo na razão. Não é mais na efusão, mas tudo na razão. Mas no começo era fogo puro. Era fogo puro. É o que Davi está dizendo aqui. Nesse princípio aqui, Davi está assim, ó, cheio de fé. Aquele era humilde, aquele era simples, ainda não tinha coroa, ainda não tinha nada. Era um pastorzinho de ovelhas. Por isso que às vezes eu gosto de igrejas pequenas no meio do mato. Você já foi em igrejas pequenas no meio do mato? Irmãos, os crentes penduram na parede igual macaco. É fogo para tudo quanto é lado. Mas vai nessas grandonas, cresceu demais. Parece que isso aqui cresceu tanto também, que agora é tudo cheio de etiqueta, protocolo. Não pode chorar. Para chorar tem que ter um lencinho. E quando vai limpar ainda faz assim, ó. Senão vai borrar a maquiagem. E agora essa geração de chapinhas não pode pegar na cabeça, não pode nem balançar e nem pular, aleluia, porque o tempo vai passando e isso é que vai acontecendo, irmãos. Por isso que ainda, aleluia, eu gosto desse povo simples, sem estudo e às vezes não tem nem dente na boca, mas tem a chama do Espírito Santo ardendo dentro da alma. Glória a Deus. Mas agora é escândalo, né? Se o camarada faz assim, olha, hoje o cara tá louco lá, tá fazendo assim com a cabeça. A Bíblia fala que naquele dia eles ficaram tudo embriagados. Disseram, eles estão embriagados. Como é que você conhece o bêbado? Quem já viu um bêbado na rua?
fala coisa com coisa, anda cabaleando para lá e para cá. Crente cheio do Espírito Santo fica assim também, irmão. Ele fica igual um bêbado. Ele anda para lá e para cá, ele fala coisa com coisa, nem sabe o que está falando, fala com a parede, parece estar conversando com um anjo. Eu não sei, aleluia, o que está acontecendo, mas é assim que Deus faz. Quando o sobrenatural desce no natural, o natural não suporta o sobrenatural. Davi está dizendo aqui, aleluia, a mensagem que ele está dizendo é uma mensagem forte. Ele está dizendo: se eu andar pelo vale da sombra da morte, está cheio de fé, ele está cheio de unção. Aí você vai lá para Salmo 121, já é um Davizão, uma coroa na cabeça, né? Cheio de glórias e honras e majestade. Aqui ele está dizendo: ah, se eu andar no vale, eu não tenho medo, cheio de fogo. Ah, se eu andar na luta, eu não tenho medo da prova. O Senhor está comigo. Aí chega lá em Salmo 121, ele lá no vale, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quer dizer, o Davi que está dizendo lá no vale, está dizendo: se eu andar no vale, eu não caio. Ah, eu não tenho medo, eu tenho Deus na minha vida. Aí quando chega lá no Salmo 121, ele diz: Deus, cadê tu, Senhor? Eu estou aqui sozinho nesse vale, nessa luta, nessa prova, nessa dificuldade. Deus, cadê tu, Senhor? É fácil, irmão, o tempo passa e às vezes a gente muda. A gente passa de crer como a gente acreditava. A gente passa de ser como a gente era. A gente para de buscar como a gente buscava. Antigamente você não acreditava, aleluia. Antigamente você tinha uma fé tão grande que você nem para tomar Doril você tomava. Você falava assim: nem Doril vou precisar tomar, porque Deus vai curar a minha dor de cabeça. Mas hoje em dia você está trazendo remédio na igreja para orar por remédio, ungir com óleo ungido o remédio. Você está com medo do quê? Antigamente se acreditava, aleluia, na oração da fé, na oração do poder do Espírito Santo que se fazia. Mas hoje em dia tem muitos crentes que estão presos a amuletos para ver se estimula a fé. É um sal grosso, é uma rosa, é uma toalhinha da bênção. Quer dizer, se não tiver eu não tenho fé. Quer dizer, se não tiver o sal eu não tenho fé. Quer dizer, se não tiver isso eu não consigo acreditar em Deus. Passamos de um tempo para outro e não temos mais fé na palavra de Deus. Aleluia. Temos que ainda acreditar, irmão. Se eu mudei, ele não. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será eternamente. Sabe que Davi quer ensinar para mim e para você? O que Deus fez lá atrás, ele ainda faz hoje. Se ele abriu um mar ontem, ele vai abrir mares hoje. Aleluia. Você lembra quando você precisou de um milagre e você clamou a Deus? Você lembra quando você chegou desesperado e você disse: eu vou buscar esse milagre, e Deus te socorreu e Deus te respondeu? E hoje Deus permitiu que você passasse a mesma luta, a mesma situação, mas agora a sua fé não é mais a mesma de antes. Sabe que Deus está querendo te ensinar? Deus não te traz uma prova para Ele saber se você vai ser fiel. Deus te traz uma prova para você voltar a crer, voltar a ser, voltar a buscar, voltar a orar. E Deus vai fazer isso nessa noite. Deus vai permitir esses vales, aleluia, para você voltar a dizer: por mais que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria. Não foi você que entrou na igreja dizendo assim: o meu casamento é uma desgraça, minha família é uma desgraça, mas Deus vai dar vitória. Você lembra quando você entrou na igreja? E agora você está aqui dizendo: Deus, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Não foi você que muitos anos atrás foi acometido de uma enfermidade, Deus te curou? Agora você chega aqui na igreja e parece que Deus não cura mais, parece que Deus não sara mais, parece que Deus não liberta mais. O poder dele diminuiu. O que aconteceu? Ele não é mais o santo de Israel, ele não é mais o El Shaddai, o poderoso, o Adonai. Ele não é mais aquele que faz acontecer, aquele que te fazia pisar em cima das serpentes, aquele que te fazia pular, saltar montes e muralhas.
te dizer para você, aleluia, que Deus, Ele vai ser maior hoje na sua vida do que ontem Ele foi. Deus vai ser maior hoje na sua história do que ontem Ele foi. Ontem, sabe o que Deus está querendo dizer? Ontem, meu filho, eu abri uma porta, mas hoje eu vou abrir uma janela. Hoje eu vou te dar mais vitória do que ontem. Levante as suas mãos se você acredita. Levante as suas mãos. Aí às vezes você vem na luta, vem na situação difícil, aí chega aqui na igreja, cadê o irmão? Não está vindo mais na igreja. Por quê? Está passando isso e aquilo. Mas eu lembro que quando ele vinha na igreja, ele passou coisas assim também, e ele era diferente. E o tempo passou, ele deixou de dizer: por mais que eu andasse no vale da sombra da morte, e agora está passando a dizer: eleva os meus olhos, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Você esqueceu quando Deus te usava para expulsar demônio, e agora você está correndo de demoniado? Tem gente que orava para paralítico levantar e hoje está doando cadeira de roda. Eu quero dizer para você que a sua fé tem que estar viva mais do que ontem. A chama de Deus na sua vida hoje tem que ser mais forte do que ontem. O Espírito Santo na sua vida tem que ser mais vivo do que ontem. Oh, aleluia, glória a Deus. Adore a Deus, igreja. Levante as suas mãos e adore a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas sabe por que acontece isso, pastor? Porque quando a gente era pequeno, Deus usava mais. Quando a gente era mais humilde, Deus usava mais. Quando a gente não tinha muitos ciúmes do outro que ia cantar, do outro que ia pregar, Deus usava a gente mais. Porque quem tem ciúme de pregador é pregador, quem tem ciúme de cantor é cantor, quem tem ciúme de crente é crente. Quem está perseguindo você não é o mundo, não. Às vezes é o crente dentro da igreja. Meu Deus. Às vezes é o que está dentro da sua própria casa, que luta, que está com inveja, com ciúme. Quando a gente era menor, mais pequeno, quando a gente era mais vaso, antigamente sentar aí no banco, e eu já falei isso para Deus, eu já falei: Deus, eu tenho vontade de voltar a ser membro, para ouvir um pastor pregar para mim todo dia. Porque parece que depois que a gente vira pastor, pregador e começa a pregar, as mensagens, a gente fica às vezes querendo qualificar se foi boa, se foi ruim. Mas quando a gente era membro, qualquer uma que vinha para nós estava bom. Qualquer podia ser a criancinha que pregasse o irmão sem estudo, sem linguajar, podia falar só o ABC. Falou ABC, falou em Jesus, para nós já estava bom, já era motivo da gente dar glória a Deus. Mas a gente vai passando de um lado para o lado. Por isso que, graças a Deus, Deus conserva esses meninos assim. Por isso que eu conheço e eu já vivi com essas pessoas. Meninos que quando aprendeu a tocar na igreja, chegou um dia, ele olhou e falou assim: esse lugar aqui não é mais para mim, eu tenho que tocar numa banda. Aí foi pro mundo tocar numa banda. Aquele crente que chegou aqui, olhou igualzinho aquela irmã que às vezes está na igreja querendo casar, querendo namorar, mas não tem um homem na igreja. Não tem um jovem na igreja. Existem, mas não é o jeito que ela quer. Aí ela fala: essa igreja não é boa para mim, vou para outra. E aqui não tem homem, vou para outro ministério. Aí vai atrás do pão, aí vai passar fome. Casa com pão e passa fome. Leva tapa na cara todo dia. Quando a gente era mais humilde, Deus usava mais a gente. Que a gente chegava na igreja desesperado por Deus, não desesperado para pegar no microfone para fazer alguma coisa, que se não desse oportunidade ficava com cara carrancuda, fechada. Eu não cantei hoje, eu não tive a oportunidade. Será se a pessoa não me viu? Você não é a estrela daqui, aleluia. Não é você que tem que brilhar nesse lugar, aleluia. O interesse aqui não é na horizontal, é na vertical, aleluia. O que desce de cima daqui também vai para baixo, para cima, não vai para você. Quando a gente era mais humilde, Deus
usava mais, aleluia. A gente não estava na igreja para querer mostrar a oitavada, a segunda, a terceira voz. A gente não estava na igreja para mostrar o talento que a gente tinha, a linguajar bonito, querendo falar o português dentro do vernáculo, palavras difíceis. A gente não queria mostrar estética nem talento. A gente estava lá desesperado por Deus. A gente queria Deus. E quando Deus enxergava a gente, Ele ficava apaixonado pela gente, doidinho para encher a gente de poder, de poder, de glória, de glória, de glória. Eu li uma frase esses dias lá na internet, eu achei engraçado. Estava escrito assim: quer se aparecer na igreja? Tropeça. Quer se aparecer na igreja? Tropeça. Cai de cara no chão, assim, sabe? Todo mundo vai ver. Porque tem gente que assim perdeu a simplicidade, perdeu a humildade. E por isso Deus não usa mais. Quem está ouvindo a voz do Senhor, levante as mãos e glorifique a Deus. Zaqueu, bem baixinho. Zaqueu, ele viu Jesus passar. Ele subiu. Zaqueu subiu para ver Jesus. Subiu para ver Jesus. Ele subiu para ver Jesus passar. Mas para Jesus fazer parte da família dele, da história dele, da casa dele, teve que descer. Parabéns pelos seus canudos. Parabéns pela sua faculdade. Parabéns pela sua teologia. Parabéns pelos seus talentos. Muito bom. Estudou, praticou. Parabéns. Eu quero te dar os meus parabéns. Mas para ter intimidade com Jesus tem que descer. Você subiu alto. Parabéns. Tem um bom emprego, um bom salário. Parabéns. Tem uma boa estrutura, é conhecido na cidade. Parabéns. Você subiu bastante. Mas para ver milagre tem que descer. Aleluia, tem que descer, tem que ser pequeno, tem que ir lá embaixo. É igual aquela mulher, aleluia, que entrou naquela casa com um vaso de alabastro. Ninguém viu ela chegando, sabe por quê? Diga pra mim, por quê, pastor? Porque ela veio por baixo. Não adianta você entrar aqui com a luz de neon em cima do salto, querendo se aparecer. Você não vai receber nada. Vem por baixo, vem por baixo, vem por baixo, vem por baixo. Jesus lá olhando para os fariseus na frente dele, todo mundo pensando: ele está olhando para mim, ele está olhando para mim. Os fariseus sentados lá na mesa com Jesus e todo mundo pensando: ele está olhando para nós. Jesus nem estava prestando atenção nele, Jesus estava prestando atenção aqui embaixo. Olha, Senhor. O culto não estava lá, o culto não estava na horizontal, o culto estava aqui, ó, descendo para baixo. Enquanto tem gente tentando falar difícil para Jesus, tem alguém ali embaixo. Tem alguém ali embaixo. Aleluia. E não estranhe, irmão, porque Deus vai começar a levantar pessoas. Aleluia. E vai começar a hora de Deus começar a tirar os grandes da frente. E vai começar a levantar pequenos, igrejas pequenas, pregadores pequenos, que não tem nome, não está no site, não está na TV, não é conhecido, mas tem os olhos de Deus fitados nele. É chamado, é chamada, é chamado. Levante a sua mão e adora a Deus, e adora a Deus, e adora a Deus. Quando eu olhei para esses meninos aqui, eu sei, eles estão em estágio de aprendizagem. Estuda mesmo, estuda bastante, não é pouco não, viu? Eu lembrei do grupo de louvor que tinha aqui antes de vocês. Talvez quando alguém saiu, olhou para eles e disseram assim: o que vai ser dessa igreja agora? Sem músico. E na verdade ficou sem músico mesmo. Ficou sem nada mesmo. Mas Deus começou a levantar do baixo. De baixo. Tinha um rapaz aqui que eu... Este grupo aqui vai ser conhecido. Eu vou profetizar na vida de vocês. Eu vou profetizar agora. Vocês querem levantar a mão para receber. Vocês vão ser conhecidos, vão ser convidados.
começar a pegar quem não é para ser, vai levantar quem não é para ser. Pega no ombro do seu irmão, pega no ombro do seu irmão que está aí. Diga para ele: quer vitória? Diga para ele: quer vitória? Diga para ele: vem por baixo, vem por baixo, vem por baixo. Aleluia, quer vitória, quer bênção? Vem por baixo que o dono da vitória vai te exaltar. Diga para ele: a sua casa vai mudar, a sua família vai mudar, a sua igreja vai mudar, seu ministério vai mudar, tudo vai mudar. Crê, joga a mão para cima e dá glória ao Senhor. O Espírito Santo já está passeando. O Espírito Santo já está passeando. Olha pra cá, igreja. Continua naquele solo de me derramar. Mi maior. Olha pra cá. Eu já vou encerrar. Escuta o que eu tenho a dizer. Já nós vamos orar. Quando não somos nós que estamos vivendo, passando aquilo, a situação não é difícil. Quando Davi disse assim: por mais que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aí quando ele passou, ele disse: quando eu passar. Ele não estava passando, ele disse: quando eu passar. Aí quando ele passou, ele caiu no desespero. Quer dizer, ele disse que não teria medo algum, mas quando ele passou, ele teve. Porque é fácil quando a gente não está passando, ajudar os que estão passando, né? Quantas pessoas você já levantou, trouxe para a igreja, você tirou ela do fogo, dos problemas, ajudou, abençoou. Você disse: não, você não vai parar, você não vai desistir, eu estou aqui para te ajudar. Deu conselho. Nós, principalmente nós aqui, ó, nós. Eu sou muito desafiado nisso, pastor, porque parece que Deus está dizendo para mim: do jeito que você está pregando aí em cima, tem que crer em mim quando chegar naquele vale. Do mesmo jeito que você levanta as pessoas para chorarem com uma palavra de esperança, porque elas veem em você fé, confiança, veem em você autoridade. Quando chega lá, não baixa a cabeça para os problemas, não se curve para a situação. Às vezes acontece com a gente isso. E um dia eu olhei para Deus e disse assim: Deus, chegou a hora de o Senhor saber que quando eu estou no púlpito eu sou real, eu sou mentiroso.
quando eu estou pregando, se eu sou verdadeiro ou eu sou falso, se eu creio desse jeito como eu passo para as pessoas ou é mentira, porque chegou a hora de eu também passar pelo vale. Quando Davi olhou e disse: leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, ele lembrou de Salmos 23. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, ó Deus, está comigo. Aí Davi mudou a oração. Ele não disse mais desesperado, ele olhou para os montes e Deus olhou para ele: você está olhando para o lugar errado, por isso que você está me procurando e não está me achando. Você está me procurando nos montes, não está vendo que eu estou contigo passando pelo vale. Você está dizendo: cadê Deus? Olhando para os montes, está olhando para o lugar errado. Aleluia, Ele está contigo passando pelos vales. Aí eu lembrei daquela passagem, eu até marquei aqui para não esquecer essa passagem do rei Ben-Hadad, 2 Reis capítulo 20. Eles moravam no vale e Israel morava no monte. Aí eles foram guerrear com Israel. Israel venceu. E Deus disse: daqui um ano o rei Ben-Hadad vai voltar. E o rei Ben-Hadad voltou com uma mensagem para o rei de Israel. Disse: vocês venceram porque moram nos montes, e nós moramos nos vales. Deus enviou um profeta, entrou lá dentro o profeta, e o profeta disse assim: assim diz o Senhor, pelo que o rei Ben-Hadad disse que eu sou Deus só de montes, vou dar vitória para vocês no vale, e mostrarei que também sou Deus dos vales. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Levante a mão, glorifica que o Deus dos vales está aqui hoje. Deus vai te dar vitória no vale. Josué, na luta contra os amonitas, acampou-se nos amonitas, e a Bíblia diz que o sol estava se pondo. Aí o Espírito de Deus desceu sobre ele e ele estava no vale. Josué olhou para cima e disse: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. Aleluia. E Deus deu vitória no vale. A Bíblia diz, aleluia, que Israel estava no outro canto do monte e os filisteus no outro, e havia no meio deles um vale, e todo dia descia um homem chamado Golias e desafiava o povo de Israel todos os dias no vale. Aí a Bíblia diz que ele foi subindo Golias. Quando foi subindo Golias, apareceu Davi. Sabe por que Davi apareceu? Deus me falou agora. Sabe por que Davi apareceu na hora que Golias estava subindo? Porque Deus está dizendo: desce, Golias, porque a vitória vai ser no vale. Desce, porque a vitória, a luta vai ser no vale. Levante as suas mãos, glorifica a Deus, aleluia. Desce, Golias, a vitória. Deus não vai te tirar no vale, Ele vai te dar a vitória no vale, no vale, no vale, no vale. Acredite, levante a mão e adora. Oh, Rabachandarabagá. Pegue na mão do seu irmão. Pegue na mão do seu irmão, levante ela para cima. Grupo de louvor, aleluia. Me dê uma marra. Pegue na mão do seu irmão. Pegue na mão do seu irmão, levante ela para cima. Espírito de Deus, estamos aqui nessa noite porque cremos na sua palavra, cremos na sua verdade, cremos na sua justiça, cremos na sua presença. E por essa causa, meu Pai, os nossos corações se entregam a Ti, meu Deus, nessa noite, de todo o nosso coração, meu Pai. Por isso, meu Deus, nós queremos orar, nós queremos buscar e acreditar que o Senhor está com sua igreja. Levante as suas mãos, comece a adorar. Eis-me aqui outra vez, Senhor, Espírito Santo de Deus, Pai. Nós queremos te adorar nessa noite, porque o Senhor está
a situação de cada um nessa noite. Vai dar vitória, vai curar, vai salvar, vai restaurar. Eu te convido nessa noite a adorar, porque Deus tem uma vitória para te dar. Obrigado,
Jesus, eu creio.